Fala pessoal, boa tarde, Números capítulo 10. Hoje, mais uma vez, você vai gastar tinta na caneta aí, viu? Porque esse capítulo é muito bom. O 9 já foi bom, esse aqui é melhor ainda, porque ele tem 3 pontos aqui pra gente aplicar na nossa vida a partir de agora. Então, se você já não estava aplicando, você tem que aplicar agora, porque realmente essa palavra aqui, ela é fantástica, ela é fundamental. E você sabe, nós somos falhos e pecadores, nós precisamos do Senhor todos os dias. Precisamos buscar a presença dele para ele nos fazer enxergar, acordar em alguns pontos que a gente está dormindo. Então, esse Números 10 aqui vai trazer um ponto fundamental para você. Eu vou resumir em até 10 minutos, mas eu juro para você que eu gastei em torno de 50 minutos, 1 hora nesse texto facinho para fazer as ligações, muitas passagens que o apóstolo Paulo citou lá na frente, também tem as palavras de Jesus no livro de Lucas, também tem Apocalipse aqui. Então assim, esse capítulo 10 é fundamental. Vai gastar a tinta da caneta assim. Bora lá então, vamos estudar. É o seguinte, ó, do versículo 1 até o versículo 10, a epígrafe é: as 2 trombetas de prata. Então olha só que interessante. Deus pede para Moisés fazer isso. Então olha só o que está escrito: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então, como assim partida? Porque lembra que eles estavam em deslocamento até a terra prometida. E ali no versículo 11 vai acontecer isso. Olha só a epígrafe: os israelitas vão partir do Sinai. Então, essa trombeta é para realmente ser aquele som que vai alertar a todos para partirem. Só que Deus vai estipulando algumas regrinhas aqui, depois você estuda com calma, sobre o som, sobre tocar apenas uma trombeta e tudo mais. Você vai vendo aqui que Deus ele estipula algumas regrinhas. Mas qual que é o foco da trombeta? Porque a palavra de Deus, se você pegar em várias passagens, a trombeta tem vários significados e uma utilização importantíssima. Para o quê? Para a vitória do Senhor, para guiar o seu povo, como um chamado para o povo de Deus, para um chamado de arrependimento. Então, assim, a trombeta, se você for ver nos livros aí, você fala, meu, não é possível que eu não percebi isso antes. Por exemplo, né? Apocalipse capítulo 1, olha só, final da Bíblia lá, capítulo 1, versículo 10. Olha só o que João fala: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então olha só, ele está assimilando a voz do Senhor Jesus, que é Jesus ali que vai falar com ele, como uma voz de trombeta. Então olha isso, pessoal, como esse som é poderoso. Então lá atrás eles utilizavam dessa forma, dessa trombeta, para avisar o povo, para falar com o povo da forma como eles deveriam partir, ir e fazer. E é interessante que essas trombetas eram feitas de prata. Não sei se você vai lembrar, nós conversamos em vídeos anteriores o significado, por exemplo, do ouro, que é a glória de Deus, e da prata. Você lembra da prata? O que significava? A prata é a redenção, significa redenção. Como assim redenção? Jesus Cristo é o nosso Redentor. Ele lá na cruz do Calvário pagou tudo. Ele é o nosso Redentor. Pagou o preço pelos nossos pecados, sofreu o que tinha que sofrer por amor a você e a mim. Então olha a nossa responsabilidade ao escutar esse som de trombeta e aplicar o quê? A palavra dele todos os dias. Essa trombeta aqui que era tocada é para alertar o povo. Ó, povo de Deus, avança, vamos, não fica parado não. Isso é muito interessante, pessoal, porque no versículo 8 diz assim: os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vozes de gerações. Só que é muito interessante, os sacerdotes tocavam a trombeta. E agora, depois de tudo ocorrido com o nosso Senhor Jesus, do que nós aprendemos, quem são os sacerdotes nos dias de hoje? Vamos lá em Apocalipse de novo, talvez você tenha esquecido. Apocalipse capítulo 1, no versículo, olha só, 5 e 6, vai, olha só, vamos ler do finalzinho. Aquele que nos ama, Senhor Jesus, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Ele nos fez sacerdotes. Então eu e você temos uma missão. Qual que é a nossa missão? Espalhar a palavra de Deus, viver essa palavra com a nossa vida e espalhar essa palavra com todas as nossas forças. Você precisa entender isso. Romanos, olha só, vamos lá para o livro de Romanos. Isso aqui é fundamental. Romanos 10. Vou abrir aqui, ó, nem tinha marcado aqui a página, mas se você está com a sua Bíblia fácil aí, você abre também. Romanos capítulo 10, no versículo 15, tá? Então, deixa eu virar aqui rapidinho. Romanos 10, versículo 15. Olha só.
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Vamos lá para Isaías 50. Olha só, eu estou ligando para você entender, tá? Para você realmente entender esse princípio aqui. Vamos lá para Isaías 52, 7. Olha só. Pega sua caneta, eu falei que você ia gastar a caneta aí hoje. Olha só. Isaías 52, 7. Que é o texto, na verdade, que o apóstolo Paulo fala. Olha só. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Deixa eu te explicar uma coisa bem simples. Você é uma trombeta ambulante. Você tem que pegar essa palavra de Deus aqui e você tem que espalhar ela, em primeiro lugar, com a sua vida. Você tem que ser um espelho do Senhor Jesus aqui nessa terra. E isso é uma missão sua, uma missão minha, uma missão de todo aquele que nele crê. Não adianta você pegar a sua Bíblia e ficar só lendo ela e aplicar na sua vida, escondidinho das pessoas, da sociedade. Não! Você precisa passar esse evangelho aqui. Isso aqui é fundamental. Ah, Caio, mas eu não sei fazer as coisas, não sei fazer nada, não sei. Meu, você sabe sim. Você sabe o dom que Deus te deu. Você sabe exatamente a forma como você deve fazer. Seja por palavras, seja por imagens, por vídeos, por atitudes. Tem o dom de Deus espalhado pelo mundo inteiro. E você tem um dom que Ele te deu. Use esse dom para proclamar o evangelho. E se você está aqui me vendo pela primeira vez, receba essa palavra do Senhor no seu coração. Isso aqui é uma boa nova do Senhor. Ele deu aqui a sua palavra para nós crermos, o buscarmos, para estarmos com Ele na vida eterna, porque Ele se sacrificou no lugar de todos nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso nós somos uma trombeta ambulante, nós estamos falando, nós estamos passando. Hoje você vê nas redes sociais aí a quantidade de pessoas que espalham o evangelho, que realmente amam a palavra de Deus e verdadeiramente glorificam ao Senhor evangelizando, com a sua vida, com as suas palavras, por imagens, por vídeos, por tudo que você imaginar. O evangelismo é gigantesco, não tem uma fórmula. Deus ama essa diversidade de passar a sua palavra. Sendo a palavra de Deus verdadeira e fiel, esse é o foco. Então, se você está aqui pela primeira vez, receba essa palavra, abra sua Bíblia, né? Veja os versículos, busque compreender o Senhor e busque Ele em oração todos os dias da sua vida. Isso aqui é fundamental você entender, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, depois você vai falar dessa partida dos israelitas do Monte Sinai. Um dado para você, tá? De números 1 até números 10, 20 dias se passaram. Então, olha só, tô 10 vídeos aqui falando com você e se passaram 20 dias apenas. É interessante isso, né? Deus organizou, Deus fez a contagem, eles elaboraram lá, organizaram e agora eles vão sair. E do versículo 11 até o versículo 28, isso aqui é muito interessante, tá? Deus vai estipulando cada ordem de cada tribo, que a gente já tinha conversado anteriormente. Mas eu quero focar na primeira tribo. Olha lá, porque primeiramente, versículo 14, tá? Partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Da onde o Senhor Jesus veio? Da tribo de Judá. Eles vão na frente, eles vão primeiro. Por quê? Porque o nosso Senhor está à frente de nós. Aqui você vai ver a coluna de nuvem, de fogo, que realmente guiava eles, e a tribo de Judá ia na frente. Por quê? Porque Deus, o Pai, estava guiando eles em uma simbologia ao nosso Senhor Jesus, que também vai à frente. É a primeira tribo, a tribo de Judá. Entenda, o Senhor Jesus está à frente da sua vida. Busque Ele de todo o seu coração, que você vai entender. Essa segurança que você está precisando vem dele. A saúde que você quer vem dele. Tudo que você precisa vem dele. Mas você precisa buscá-lo de todo o seu coração e entregar a sua confiança a Ele, porque Ele está à frente de você. Não queira vencer na força do seu braço, não queira fazer você ir primeiro, não queira correr na frente, não. Deixa Ele ir na frente e Ele vai te guiar. Isso é fundamental. E por último, fala de Moisés rogando a Obabe que vá com eles. Obabe aqui no caso, os estudiosos falam que era cunhado de Moisés. Ele fala que ele não quer ir primeiro e tudo mais, mas Moisés insiste e depois ele acaba indo, né? Interessante que Moisés fala para ele aqui, ele fala, né? Eu não vou, eu vou primeiro para minha terra, minha casa, depois eu vou. Cuidado com isso, medita em Lucas capítulo 9, versículo 59, aqueles que colocam a família em primeiro lugar. Sempre o Senhor à frente de qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer situação, tá bom? É isso, pessoal. Tinha muito mais coisa para falar,
mas a gente vai se ver no capítulo 11 agora. Um grande abraço, Deus abençoe.